Capítulo 516. Edward Stern 1. The Author's POV. Ele será crucial para quando escaparmos. Meu interesse foi imediatamente despertado ao ouvir suas palavras. Na tentativa de saciar minha curiosidade, perguntei: quem exatamente é ele? Mas meu outro eu simplesmente balançou a cabeça. Você descobrirá assim que desafiá-lo. Ah! Fechando os olhos, soltei um longo suspiro. Como de costume, ele sempre deixava os detalhes mais importantes para depois. Que péssimo hábito! Então eu não vou lutar contra o atual imperador. Ainda não. Um sorriso estreito se espalhou pelo rosto do meu outro eu enquanto ele respondia. Se você lutasse contra ele agora, acabaria apenas perdendo. Involuntariamente, franzi a testa enquanto inclinava a cabeça. Você está falando sério? Sim. Processando a informação, fechei os olhos. Então, mais um que é mais forte que eu. Honestamente, fiquei bastante incomodado com sua aparente confiança na previsão da minha derrota inevitável contra o imperador atual. Isso simplesmente não me soava certo. Eu era tão competitivo assim? Não tinha certeza. Com os olhos fechados e soltando um breve suspiro, perguntei sobre o imperador atual. Para você dizer o que disse, o imperador deve ser incrivelmente forte. Meio que. Meu outro eu respondeu. Com a testa franzida, eu o encarei. Meio que. O que você quer dizer? Ele pode ser forte, mas essa não é a razão pela qual estou dizendo que você perderia contra ele se os dois lutassem. Continue. Prestando mais atenção no que ele dizia, meus ouvidos se aguçaram. Tinha a sensação de que suas próximas palavras seriam extremamente importantes. Os jogos estão manipulados. Silverstar, o imperador atual, será feito o próximo Senhor Supremo na próxima partida. O quê? E eu não estava enganado, pois sua sequência de palavras fez meus olhos se arregalarem. Espere, do que você está falando? Edward ainda tem mais de 30 partidas antes de ganhar liberdade. Ele não deveria estar bem. Você está certo. Meu outro eu deu uma breve assentida com a cabeça. Mas há duas razões fundamentais para essa ação. A primeira razão você já deve conhecer. Sim. Edward ainda tinha mais de 30 partidas antes de ganhar sua liberdade, mas para evitar que parecesse manipulado, ele estava propositalmente programado para perder um pouco antes disso. Ainda assim, por que tão cedo? Independentemente de quantas partidas ele perdesse antes de chegar a 100, eu estava bastante confiante de que ninguém acharia estranho. Então deve haver outra razão. E eu não esperei muito para saber a resposta. Ele não está longe de romper para o próximo nível. Minha cabeça se virou na direção do meu outro eu. Com a ponta dos dedos, prendi as orelhas para ter certeza de que não tinha ouvido errado e perguntei novamente. O que você disse? Pode repetir isso? Não. Mas meu outro eu apenas balançou a cabeça. Eu encolhi os ombros. Tanto faz. Eu só havia perguntado porque não tinha certeza se tinha ouvido errado. Isso não parecia ser o caso. Massageando a testa, respirei fundo. Acho que agora faz mais sentido. Como os demônios que supervisionavam o lugar eram também duques, se Edward rompesse, sua força alcançaria um nível semelhante ao deles. Isso, por si só, era uma ameaça à autoridade deles, levando-os a agir. Coçando o queixo, pensei em voz alta. Então a razão pela qual criamos toda aquela confusão antes de vir aqui foi porque queríamos atrair a atenção de alguns dos escalões superiores para longe da arena. Correto. Olhei para meu outro eu, cuja única resposta foi um breve olhar. Mas isso foi suficiente. Se esse for o caso, faz mais sentido que o duque atual esteja apressando as coisas. Claramente, o outro duque havia deixado o território com base no fato de que o duque atual parecia estar apressado. Se os dois estivessem juntos, a ascensão de Edward não os incomodaria tanto. Como toda a cidade agora estava sob o olhar atento de apenas um demônio de nível duque, a aparição de alguém com força semelhante colocaria tudo em risco. Não só isso, mas também a vida dele. Não havia como ele apenas ficar parado e assistir algo assim acontecer. Ele planejava fazer com que Edward fosse morto antes de subir de nível. No meio de meus pensamentos, tive uma ideia repentina. Se eles estão tão assustados com Edward, por que não simplesmente matá-lo diretamente em vez de fazer alguém fazer isso? Você realmente precisa perguntar? Você esqueceu de qual clã estamos? Minha pergunta foi recebida com outra pergunta.
Olhando para ele por um segundo, balancei a cabeça. Deixa pra lá. Claro. Esse era o clã do orgulho. É claro que seu orgulho não permitiria que fizessem isso. Estúpido. Pensei enquanto juntava as mãos. Certo. Olhando para mim mesmo do outro lado, estiquei o pescoço. Já tenho uma ideia do que devo fazer. Dando mais um olhar em minha direção, ele desapareceu de seu lugar sem dizer nada. Acostumado com suas ações, toquei meu bracelete e tirei um pedaço de papel e uma caneta. Apertando o corpo da caneta com firmeza, comecei a escrever no papel. Os próximos minutos passaram voando, pois eu já sabia o que queria escrever. E pronto. Minha língua escapuliu da boca enquanto guardava a caneta. Com a carta dentro, coloquei algumas coisas em um pequeno espaço dimensional do tamanho de uma bola pequena. Isso deve ser suficiente. Foi só quando fiquei satisfeito com o que coloquei que procurei a porta e bati. Graças a Deus eles não me revistaram. Toque. Por um breve momento, não obtive resposta. Felizmente, não tive que esperar muito, pois a porta logo se abriu e um demônio apareceu à minha frente. Meu olhar encontrou o olhar frio do demônio. Sua voz rouca e quebradiça ecoou no ar enquanto ele abria a boca. O que você quer? Gostaria de prestar respeito ao atual Senhor Supremo. Ah! O rosto do demônio mudou um pouco. Apesar disso, ele murmurou em um sussurro baixo e assentiu após algum pensamento. Isso pode ser divertido. Meus ouvidos conseguiram captar o sussurro de sua voz, apesar de estar extremamente baixo. Embora eu estivesse um pouco apreensivo depois de ouvi-lo falar, decidi seguir em frente com meus planos de qualquer maneira. Desde que eu conseguisse encontrar Edward, tudo estaria bem. Siga-me. Certo. Fechando a porta atrás de mim, segui o demônio. Enquanto olhava para o teto de seu quarto, Edward murmurou algo. Quanto tempo já se passou? Seus olhos estavam desfocados e suas emoções, entorpecidas. Os 4 anos que passou naquele buraco infernal estavam cobrando seu preço. Só mais um pouco. Ele acabou murmurando enquanto cerrava os punhos e uma aura poderosa irrompia de seu corpo. O fim estava à vista. Faltava apenas um pouco mais de luta antes que ele pudesse recuperar sua liberdade. Só mais um pouco. Toque. Um toque veio na porta de seu quarto e a aura saindo de seu corpo diminuiu rapidamente. Num instante, o rosto de Edward ficou sombrio enquanto ele olhava para a porta. O que você quer? A eco de sua voz profunda preencheu o quarto. Uma resposta foi dada após um tempo por uma voz rouca. Era uma voz que Edward conhecia muito bem. Pertencia a um demônio. Alguém está aqui para prestar suas homenagens. Mande-o de volta. Enquanto respondia de forma sombria, Edward tinha uma expressão de repulsa no rosto. Essa não era a primeira vez que algo assim acontecia. Devido à sua posição atual como grande chefe na arena, todos queriam bajulá-lo, mas ele não prestava atenção neles. O fato de ele saber que não podia confiar em ninguém ali nem mesmo fazia olhar para eles ou se dar ao trabalho de ouvi-los. O mesmo poderia ser dito sobre a situação atual. Mas o demônio atrás da porta parecia insistente. A pessoa que deseja se encontrar com você é um humano. Um humano. Edward hesitou por um momento. Após alguns momentos de reflexão, ele finalmente balançou a cabeça. Mande-o embora. Humanos não eram exatamente raros ali. Na verdade, ele já tinha visto vários durante sua estadia. Inicialmente, era sua intenção conhecê-los, mas com o tempo, ele aprendeu que não era uma boa ideia, pois eles vinham até ele todos tentando protegê-los ou formar algum tipo de aliança. A única coisa que eles queriam era que ele os protegesse, o que não era algo que ele estava disposto a fazer. Seu objetivo não era cuidar deles, mas ganhar liberdade. Qualquer coisa que o impedisse de fazer isso era seu inimigo. O humano diz que recentemente migrou do mundo humano para este e pede seu conselho. Nesse momento, a cabeça de Edward se ergueu. Você acabou de dizer que ele veio do mundo humano recentemente. Isso significa que ele sabe sobre a situação atual com Amanda. Enquanto tomava algumas respirações profundas para se acalmar, seu coração começou a bater mais rápido sem que ele percebesse. Fechando os olhos por um momento, ele acenou com a mão. Deixe-o entrar. Como desejar. Clank. Era um homem de cabelos brancos e olhos azuis profundos que lentamente surgiu de trás da porta, enquanto a voz do demônio ecoava pelo espaço. Eu ficarei aqui para supervisionar a estadia. Num breve olhar,
Edward olhou para o demônio antes de examinar a figura de cabelos brancos. No momento em que seus olhos pararam na figura, as sobrancelhas de Edward se contraíram por um momento. Ele parece familiar. Embora tivesse passado bastante tempo desde que esteve no domínio humano, ele sentia uma estranha sensação de familiaridade ao olhar para a figura à sua frente. Eu o conheci em algum lugar antes. Ele acabou balançando a cabeça e murmurando para si mesmo. Acho que não esqueceria alguém que se parece assim tão facilmente. Não importava o quanto tentasse pensar, ele não conseguia se lembrar de onde o havia visto. Cabelos brancos e olhos azuis profundos. Ele teria se lembrado de alguém que se parecesse com isso se o tivesse conhecido no passado. Olá! Naquele momento, a figura de cabelos brancos parou e sorriu para ele. Meu nome é Ceifador Branco, e é uma honra finalmente conhecê-lo. Senhor Supremo. Ele então estendeu a mão em sua direção. Capítulo 517. Edward Stern 2. The Author's POV. 1. Observando a mão que se estendia em sua direção, Edward não a pegou de imediato. Em vez disso, ele continuou a examinar cuidadosamente a pessoa à sua frente. Ele não é simples. Essa foi a conclusão que ele chegou após analisá-lo com atenção. Como mestre da guilda de primeira classe no domínio humano, Edward tinha a habilidade de discernir, com um único olhar, se alguém era mais do que aparentava. Levantando a cabeça, seus olhares se encontraram. Ceifador Branco, certo? Sim, esse é meu nome. Que nome peculiar. Baixando a cabeça, os olhos de Edward pararam em sua mão estendida. Naquele momento, ele ficou surpreso ao descobrir duas pequenas palavras escritas em seu dedo indicador. Finja que está tudo bem. Fechando os olhos, o rosto de Edward permaneceu impassível. Embora estivesse surpreso, sabia que não deveria mostrar suas emoções externas. Desviando o olhar da mão, ele olhou para a pessoa à sua frente. Assim que seus olhares se cruzaram, as pontas dos lábios do Ceifador Branco se curvaram levemente. Edward inclinou a cabeça um pouco ao notar isso. Tudo bem, vou fingir que está tudo bem. Seria talvez por causa da familiaridade que ele transmitia? Ou havia algo mais? No fim, ele decidiu fingir. O que você quer? Houve um leve tremor na sala ao abrir a boca. Ele estava agindo como normalmente fazia quando alguém tentava se encontrar com ele. Baixando a cabeça para olhar sua mão, ele a afastou. Em seguida, murmurou indiferente. Smack. Seja rápido, não tenho muito tempo. Ah, nada de especial. O sorriso no rosto do Ceifador Branco endureceu um pouco. Ele então trocou por um sorriso bajulador enquanto unia as mãos. Bem, só queria prestar minhas respeitos a você. Respeito. Os olhos de Edward se estreitaram. O que você está tentando insinuar? Ele não conseguia entender exatamente o que estava tentando dizer. De qualquer forma, continuou a agir normalmente. Olhando para o demônio que aguardava na porta, ele ordenou. Leve-o para longe da minha vista. O quê? O rosto do Ceifador Branco mudou. Virando a cabeça para olhar para o demônio na porta, ele levantou as mãos. Espere um segundo, ainda não terminei de falar. Focando sua atenção de volta em Edward, ele falou de forma apressada. Senhor soberano, por favor, ouça-me. Havia um claro pânico em seu rosto ao dizer essas palavras. É claro que, tendo visto o que estava escrito em sua mão, Edward sabia que ele estava atuando. Mas o que exatamente ele está tentando me dizer? Foi então que ele finalmente viu. Desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas Edward conseguiu enxergar uma pequena bola preta repousando no meio de sua língua. Isso é um espaço dimensional. Percebendo a bola preta, Edward já parecia ter uma ideia do que o indivíduo queria que ele fizesse. Você não me ouviu. Edward pressionou a mão em um movimento descendente. Uma pressão aterrorizante se abateu sobre o corpo do Ceifador Branco enquanto Edward canalizava seu mana pelo ar, forçando-o a cair de joelhos. Tudo. Edward olhou com desdém para o Ceifador Branco que estava deitado no chão. Você não ouviu o que eu acabei de dizer. Pressionando a mão direita contra o chão, o Ceifador Branco forçou-se a levantar a cabeça para encarar Edward. Havia um claro ódio em seus olhos enquanto o encarava. Abrindo a boca, ele falou através de seus dentes cerrados. Eu sou humano. Você não deveria me ajudar. Eu deveria te ajudar só porque você é humano. Edward riu e se inclinou até que seus olhos ficassem no mesmo nível que os do Ceifador Branco.
Aproximando a cabeça, ele murmurou suavemente: Deixe-me te dar uma lição de realidade. Se você não fosse humano, já teria se encontrado Clu. Spu. No meio da frase, o ceifador branco cuspiu em seu rosto. Edward reagiu rapidamente. Assim que o ceifador branco estava prestes a cuspir, Edward percebeu o movimento de sua mandíbula e, com a mão, bloqueou sua boca, impedindo que a saliva atingisse sua cabeça. Enquanto Edward secretamente segurava a bola preta que estava escondida na saliva, ele encarou o ceifador branco. Você. Ele levantou a mão e deu um tapa no rosto do ceifador branco. O movimento foi tão rápido que o ceifador branco não teve tempo de reagir. Bang! Com um estrondo poderoso, o ceifador branco foi lançado contra a parede. Uaac! Emitindo um gemido de dor, o corpo do ceifador branco escorregou lentamente em direção ao chão. Levem-no embora. Edward ordenou enquanto se virava e não olhava mais para o ceifador branco. Kiki! Deixando escapar uma risada, o demônio ajudou o ceifador branco a se levantar e o arrastou. Vale ressaltar que foi só depois que o conflito terminou que o demônio entrou em ação. Claramente, ele esperava que uma cena como aquela acontecesse desde o início. Seu bastardo! No caminho de saída, Edward ouviu o grito enfurecido do ceifador branco. Marque minhas palavras, assim que eu me tornar o próximo imperador, eu vou te matar. Eu vou te matar. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos enquanto Edward continuava a ignorá-lo. Clank! A porta finalmente se fechou e o silêncio retornou à sala. Em vez de verificar imediatamente o conteúdo do espaço dimensional, Edward guardou o orbe e continuou a meditar no meio da sala. Dito isso, logo antes de guardar o orbe, ele conseguiu verificar o que havia dentro do espaço dimensional. O que ele encontrou foi um pedaço de papel e algumas outras coisas. Embora quisesse checar o conteúdo imediatamente, segurou-se para não fazê-lo. Não havia dúvida de que cada movimento que fazia estava sendo cuidadosamente monitorado pelos demônios. Portanto, a única coisa que poderia fazer era ter paciência. Isso doeu. Jogado de volta ao meu quarto, massageei meu ombro enquanto me encostava na parede. Embora eu quisesse que ele me atingisse, ele poderia ter segurado um pouco. Tirando uma poção, ingeri rapidamente. A dor em meu ombro lentamente diminuiu. Aia! Soltando um suspiro de alívio, olhei para o teto do quarto. Se tudo sair como planejado, devemos conseguir escapar em breve, certo? Sim. Uma voz respondeu enquanto uma figura aparecia na outra extremidade do quarto. Se Edward seguir suas instruções, você conseguirá escapar em breve. Levantando a cabeça contra a parede, murmurei. Legal. Eu queria nada mais do que sair daquele lugar o mais rápido possível. Desviando o olhar do teto do quarto, lembrei de algo. Agora que penso nisso, não deveria receber um novo quarto. Agora que havia derrotado Skullcrusher, eu tinha direito a ser um dos 10 melhores concorrentes. Isso significava que logo teria um novo quarto. Um que fosse maior e mais confortável do que este. Queria bastante isso. Massageando meu queixo, meus olhos se estreitaram. Só tem um problema. E esse era o fato de que o quarto provavelmente estaria monitorado pelos demônios. Minhas sobrancelhas se franziram ao pensar nisso. Acho que devo terminar todos os meus preparativos agora. Levantando-me da cama, estiquei as costas e imediatamente fui trabalhar. Tinha que aproveitar ao máximo meu tempo se quisesse escapar na próxima semana. Ao mesmo tempo, em um grande escritório, uma voz divertida ecoou. Algo assim aconteceu. Sim, Sua Excelência. O Duque Anozesh batucava seus longos e finos dedos sobre a mesa enquanto segurava a mão sobre a boca para esconder o sorriso no rosto. Que desenvolvimento interessante! Ele murmurou após um tempo. Com um joelho no chão, seu servo percebeu o interesse do Duque e perguntou. Há algo que você gostaria que eu fizesse, Sua Excelência? O Duque Anozesh olhou para seu servo antes de responder. Monitore-o de perto. No caso de algo dar errado na próxima luta, podemos aproveitá-lo para nos livrarmos do atual soberano. Como desejar. A figura do servo lentamente se fundiu nas sombras enquanto colocava a mão sobre o peito. O silêncio retornou à sala. Com o olhar fixo no local onde seu servo havia saído, o Duque Anozesh respirou fundo. Uma luz fria brilhou em seus olhos quando ele os abriu novamente. Isso pode ser ainda melhor do que eu pensei. Toque. Ouvindo uma batida alta em sua porta, Edward levantou a cabeça. O que é?
Sua luta começará em 2 horas. Quem lhe respondeu foi o demônio que guardava a entrada de seu quarto. Entendido. Respondendo ao demônio, Edward caminhou calmamente até sua mesa e se sentou. Ele então tirou um pedaço de papel de seu espaço dimensional. Não devo ter problemas em olhar isso agora. 4 dias se passaram desde a visita do ceifador branco, e durante esses dias, Edward não havia tocado nas coisas que estavam dentro do espaço dimensional que lhe foi dado. Era simplesmente arriscado demais fazer isso em uma área que provavelmente estava sendo monitorada. Desde então, ele tinha se sentado em sua mesa todos os dias e pegado um pedaço de papel para escrever. Para que o verdadeiro papel não parecesse suspeito, ele decidiu usar esse método. Respirando fundo, ele secretamente tirou o pedaço de papel de seu espaço dimensional e o colocou na mesa. Vamos ver quais são suas intenções. Ele finalmente poderia ver o que o ceifador branco estava tentando lhe dizer. Para Edward Sterne. No momento em que os olhos de Edward pararam na primeira frase da carta, suas mãos tremeram e ele quase perdeu a compostura. Se não fosse por sua mentalidade forte, seu rosto já teria mudado. Calmando seu coração que batia descontroladamente, ele prosseguiu para ler a mensagem. Você provavelmente não se lembra de mim, mas já nos encontramos uma vez antes. Naquela época, meu cabelo não era exatamente branco, então isso provavelmente explica o motivo pelo qual você não me reconheceu. Mas isso não é realmente importante no momento. A razão pela qual estou entrando em contato com você dessa forma é simples. É porque preciso te contar algo realmente importante. Sua próxima luta é armada. Fazendo uma pausa, as sobrancelhas de Edward se franziram fortemente. Armada? Sobre o que ele está falando? Ele continuou a ler a carta. Eu sei que o que estou dizendo parece estranho, mas a competição é armada. Não importa quantas lutas você ganhe, você não estará livre novamente. Os demônios usam essa estratégia para tornar o show mais emocionante, fazendo você lutar com tudo em jogo. Afinal, quem não quer liberdade? De qualquer forma, durante sua próxima luta, os demônios pretendem se livrar de você manipulando o dispositivo que suprime seu nível. Será apenas por um breve momento, mas eles interromperão seu fluxo de mana para criar uma abertura para seu oponente. Com os dentes cerrados, Edward tentou o máximo que pode suprimir sua raiva fervente que ameaçava explodir a qualquer momento. Eu deveria ter sabido melhor. Cerrando os dentes ainda mais, ele continuou a ler a carta. Se você confiar em mim, eu ajudarei a escapar. Você pode não saber, mas conheço bem sua filha. Além disso, quando disse que já nos encontramos antes, isso não era mentira. Lembre-se da proposta do sistema de cartas mágicas. Fui. Relembrando a frase, Edward teve dificuldade em processar a informação. Como isso é possível? Desde que as cartas mágicas foram mencionadas, Edward já havia descoberto quem era o ceifador branco, mas foi exatamente porque sabia quem ele era que estava tendo dificuldade em entender a informação. Hein Dover. Esse era o nome do jovem que lhe apresentou o conceito de cartas mágicas há alguns anos. Ele havia deixado uma impressão bastante positiva em sua mente na época. Mas isso era tudo o que a impressão significava. Afinal, ele havia conhecido muitos jovens talentosos no passado. Para ele era apenas mais um entre muitos. O que aconteceu com ele? Como ele se tornou tão forte em tão pouco tempo? Última vez que se lembrou, ele não estava nem perto do que é agora. Em apenas 4 anos, ele conseguiu subir para onde está agora. Um nível que chegava perto do dele? Isso não era um pouco assustador? Baixando a cabeça, ele continuou a ler a carta. A razão pela qual estou te dizendo minha identidade é para que você confie mais em mim. Eu sei que você tem muitas perguntas, mas não temos muito tempo. Tudo o que posso dizer é que posso ajudar você a reencontrar a Amanda. Tudo o que você precisa fazer é seguir minhas instruções. E assim, nos últimos momentos antes de sua luta, Edward examinou cuidadosamente a carta em sua mão. Capítulo 518. Edward Sterne 3. The Author's POV. Clank. Um som de encaixe ecoou quando as 2 extremidades do supressor foram conectadas. Pronto. Dando um passo para trás, um demônio de classificação marquês examinou Edward com cuidado. Neste momento, ele estava verificando se o supressor estava funcionando ou não. Após observá-lo por um tempo, notou uma diminuição evidente na pressão que o corpo de Edward estava emitindo. Está funcionando. Isso era uma clara indicação de que o supressor teve efeito. Com a supressão de classificação de Edward alcançada, o demônio se afastou com um sorriso satisfeito,
deixando Edward sozinho ao lado do portão que levava à área. Algumas palavras saíram de sua boca antes de ir embora. Você conhece o procedimento. Uma vez que seu nome for chamado e os portões se abrirem, você vai lutar. MHM. Com um leve aceno, Edward virou-se para olhar o bracelete em seu pulso. Que estranho! Fechando e abrindo o punho, levou um tempo para se acostumar com a sensação de sua força diminuindo. Embora não fosse sua primeira experiência tendo sua classificação suprimida, ainda assim era uma sensação bastante estranha para ele. Acho que nunca vou me acostumar com esse sentimento. Desviando os olhos do bracelete, seu foco se voltou para o portão à distância, o que levava à arena. Erguendo as orelhas, ele podia sentir os altos gritos da multidão. Enquanto Edward respirava fundo, seus olhos brilharam com uma luz perigosa ao lembrar de seu plano. Relaxando a mão cerrada, murmurou suavemente: "Estou pronto." Enquanto isso, do outro lado da arena, duas figuras estavam separadas. Uma voz ansiosa ecoou. A voz pertencia a Silvermoon, que olhava para Silverstar com uma expressão preocupada. "Quão certo você está de que vai vencer essa luta?" "Muito certo." Silverstar respondeu com um sorriso confiante no rosto. Embora soubesse que estava enfrentando um oponente muito forte, ele se sentia mais confiante ao tocar o pequeno dispositivo em sua mão. Com os demônios apoiando-o, ele sabia que não poderia perder. Em um tom tranquilizador, ele piscou os longos cílios prateados. "Não se preocupe. Não há como eu perder. Mas ainda não sabemos muito sobre nosso oponente." "Não importa." Silverstar interveio rapidamente, olhando para Silvermoon. "E daí que nunca vimos todas as habilidades dele? Meu trunfo é muito mais forte do que qualquer habilidade que ele possa usar." Um dispositivo que poderia cortar temporariamente o fluxo de mana de Edward. Que melhor garantia ele poderia ter além disso? Com tal dispositivo em mãos, Silverstar sentia sua vitória garantida. Mordendo os lábios, Silvermoon lentamente acenou com a cabeça. "Ok." Com um carinho suave, Silverstar a tranquilizou mais uma vez. "Não se preocupe demais. Pode parecer que estou lutando no começo da partida, mas isso será de propósito." Era inevitável que ele precisasse começar devagar para que a luta parecesse menos arranjada. Se ele vencesse logo de cara, os espectadores perceberiam claramente que a luta estava manipulada. Apesar desse pequeno handicap, Silverstar estava confiante de que conseguiria aguentar no início. O Overlord poderia ser forte, mas ele também era rei do grupo Imperador. Sua luta está prestes a começar. Foi então que um demônio o chamou. Acariciando a cabeça de Silvermoon mais uma vez, um sorriso suave apareceu no rosto de Silverstar. "Confie em mim, eu vou tirar nós dois desse buraco. A luta que todos vocês estavam esperando finalmente está prestes a começar." Piscando para a plateia, uma figura esbelta apareceu no meio da arena. Na vasta arena, sua voz doce e sedutora ecoava por todo lugar. "Vamos dar as boas-vindas ao desafiante do evento de hoje, o Imperador do Grupo Duque, e o vencedor da luta anterior entre ele e o Imperador do Grupo Rei, Imperador Silverstar." Clank, clank, clank. Enquanto os portões do lado esquerdo da arena se abriam lentamente, o som das correntes sendo puxadas ecoou por todo o recinto. Emergindo do outro lado da arena estava uma figura elegante com longos cabelos prateados e um rosto bonito, sem qualquer imperfeição. Entrando na arena, a multidão imediatamente explodiu em aplausos. "Silverstar! Imperador! Derrote-o!" Ignorando os aplausos, Silverstar caminhou firmemente em direção ao centro da arena. A maneira altiva como se portava enquanto se dirigia ao centro dava a impressão de que era arrogante, como se achasse que estava acima dos que o cercavam. Ao parar, a demonessa estendeu a mão na direção do outro lado da arena. Todo tipo de barulho na arena cessou. A demonessa sorriu secretamente ao perceber isso. Era exatamente assim que um Overlord era influente. À nossa direita, uma figura que subiu nas classificações desde o fundo da cadeia alimentar para provar muitos de nós errados. Ele é alguém que todos nesta sala conhecem e que, independentemente da circunstância, conseguiu triunfar contra seu oponente. Por favor, recebam o atual Overlord, o Príncipe Sangue. Clank, clank, clank. Suas palavras levaram os portões do outro lado da arena a se abrirem lentamente, e uma figura obscura apareceu do outro lado. Um rosto desgastado, mas bonito, ombros largos e uma presença que dominava toda a arena. Príncipe Sangue, o atual Overlord, finalmente havia dado um passo para dentro da arena.
A arena imediatamente se tornou tensa. Tof, tof. Enquanto todos o observavam em silêncio, o som constante de seus passos ressoava pesadamente em seus ouvidos. Como um relógio, cada passo de Edward parecia lembrar a plateia de quão pouco tempo Silverstar tinha antes de sua morte iminente. Tic, tof, tic, tof. Parando bem na frente de Silverstar, o olhar de Edward se fixou nele, e um confronto de olhares ocorreu entre os dois assim que seus olhos se encontraram. No final, o inevitável perdedor acabou sendo Silverstar, que não conseguiu suportar a pressão emanada do corpo de Edward, resultando em sua cabeça baixa em derrota. KGGGG. Edward lançou um olhar breve ao bracelete em seu pulso antes de desviar o olhar de Silverstar. Vou fazer isso rápido. Vocês dois estão prontos? Mais uma vez, a voz da demonessa ecoou pela arena. Sim. Sim. Edward acenou primeiro, seguido por Silverstar, que o olhou com um olhar desafiador. Edward prontamente ignorou isso e deu alguns passos para trás. Assim que se posicionou, voltou sua atenção para Silverstar, que agora estava de forma relaxada do outro lado da arena. A atitude relaxada e casual de Silverstar deixava Edward ainda mais apreensivo enquanto ele começava a canalizar secretamente toda a mana dentro de seu corpo. Estendendo a mão direita para o lado, uma esplêndida lança longa adornada com alguns núcleos ao longo do punho apareceu em suas mãos. Uma aura sedenta de sangue emanava da lança, fazendo com que alguns dos demônios mais fracos nas arquibancadas tremessem. Bloodborne. Um artefato de classificação que pertencia a Edward e o acompanhou ao longo de toda a sua vida. Se não fosse por essa lança, provavelmente ele não teria chegado tão longe. Embora não fosse do tipo que se queixasse, ele estava surpreso por terem permitido que ele lutasse com ela, já que se mostrava uma arma extremamente poderosa. De repente, a voz da demonessa ecoou pela arena enquanto ela baixava a mão, marcando o início da luta. Podem começar. Imediatamente após suas palavras, a mana de Edward, que havia sido suprimida até a classificação, explodiu de seu corpo e envolveu toda a arena. Fechando os olhos, ele murmurou baixinho. Venha! Após a mana do ar se contrair, ela se aglutinou em sua lança, resultando em uma longa lança vermelha como sangue que era mais do que o dobro do tamanho da original. Além disso, a força emanando dela era muito mais compacta e poderosa do que antes. Era como se ele estivesse segurando uma lança completamente diferente. Não apenas isso, ao mesmo tempo em que a mana se aglomerava em sua lança, ele ativou todas as suas habilidades de uma só vez. Abyss Hiperfluxo. Por um curto período após a ativação, o usuário experimentará um aumento na circulação de mana. Abyss Aprimoramento Sensorial. Após a ativação, o usuário encontrará seus sentidos aprimorados ao máximo. AS Expulsão de Sangue. Após a ativação, o usuário pode direcionar um indivíduo e congelar seu fluxo sanguíneo, prejudicando sua mobilidade por um breve período de tempo. Não houve chance para ninguém reagir aos eventos que se seguiram, pois tudo aconteceu tão rápido que o tempo parecia parar. Vim. O rosto de Silverstar mudou dramaticamente ao sentir seu sangue esfriar enquanto finas linhas brancas surgiam do chão e se cravavam em suas panturrilhas como agulhas afiadas. A dor era negligenciável, mas os efeitos eram desastrosos. Assim que os fios entraram no corpo de Silverstar e seu sangue congelou, Edward finalmente deu um passo à frente. Agarrando sua lança com ambas as mãos, ele avançou, com as veias salientes ao lado de sua cabeça. A investida não era nem rápida nem lenta. A lança parecia uma investida comum, mas todos os espectadores olhavam para a lança como se estivessem em transe. Simplesmente não conseguiam desviar o olhar dela. Cada vez que piscavam, conseguiam vislumbrar um dragão colorido de sangue se entrelaçando no corpo da lança. Quando o dragão abria a boca, expondo seus dentes afiados, uma sensação de majestade emanava da lança. O que aconteceu a seguir fez com que as mandíbulas de alguns dos espectadores caíssem enquanto um rugido estrondoso reverberava por toda a arena. Rugido! No exato momento em que o dragão rugiu, uma onda massiva de energia vermelha avançou em direção a Silverstar como um tsunami imparável. Tentando levantar as pernas que estavam presas pelos fios brancos, Silverstar cerrou os dentes e gritou. Não assim! Não assim! Seus olhos ficaram cada vez mais loucos a cada segundo que passava. Tentando cerrar o punho, ele tentou usar o dispositivo que lhe foi dado pelo Duque Anozesh, mas acabou sendo um esforço fútil. Ele não conseguia mover seu corpo. Não! Apesar de sua luta contra os fios brancos que o impediam de se mover, sua luta provou ser inútil, pois a onda logo chegou e rapidamente engoliu todo seu corpo, obliterando qualquer traço de sua existência.
Aia! No último momento, pouco antes de sua figura desaparecer, todos nas arquibancadas puderam ouvir seu grito repleto de angústia. Bum! Outra explosão estrondosa reverberou por toda a arena. Rumble! Rumble! Enquanto a poeira se elevava no ar, toda a arena começou a tremer à medida que o ataque colidia com o lado da arena. Um tempo se passou antes que a poeira assentasse, e nesse momento, os espectadores não ousaram pronunciar uma palavra enquanto focavam sua atenção no centro da arena. Foi nesse ponto que todos avistaram a figura imponente de Edward de pé no meio da arena segurando sua lança. Involuntariamente, os olhares dos espectadores foram atraídos para ele devido à majestosa presença que seu corpo emanava. Do outro lado dele havia uma longa cicatriz se estendendo até o outro extremo da arena, com rachaduras curvadas ao longo de suas laterais. Tum! No meio do silêncio, entulhos começaram a cair lentamente ao chão. Reaparecendo no meio da arena, a demonessa tinha uma expressão de choque no rosto. Abrindo a boca, ela gaguejou por um tempo enquanto lutava para encontrar as palavras certas a serem ditas. Era claro que ela ainda estava abalada pelo que havia acontecido. E o vencedor da luta de hoje é, e ainda o Overlord da arena. Overlord Quebra-Mundos. Suas palavras marcaram o fim da luta, e a partir daí os aplausos finalmente retornaram. Príncipe Sangue. Overlord. Capítulo 519. Dragão Relâmpago 1. The Author's POV. Isso estava além das minhas expectativas. O rosto do Duque Anozesh estava tingido de solenidade enquanto observava a arena de uma das plataformas. Ponderando sobre os eventos que acabaram de ocorrer, suas sobrancelhas se franziram com força. Que estranho! O que há de estranho na situação, Excelência? Seu servo apareceu por trás. Sem olhar para trás, o Duque Anozesh respondeu. Você já viu o Príncipe Sangrento se entregar completamente desde o início? Refletindo por um momento, o servo balançou a cabeça. Não, isso nunca aconteceu antes. Exatamente, nunca aconteceu antes. Nunca houve um momento em que o Príncipe Sangrento começasse com tanto vigor desde o começo. Para avaliar a força de seu oponente, ele sempre tendia a começar devagar antes de finalizar. Além disso, ele exibiu várias habilidades que nunca havia demonstrado antes. A situação não é estranha. É como você diz, Excelência. Enquanto ouvia o raciocínio do Duque, o servo ficou cada vez mais curioso sobre a situação. Houve algum movimento estranho do Príncipe Sangrento nos últimos dias? Pensando por um momento, o servo balançou a cabeça. Não houve. Nada mesmo. Com a cabeça baixa, o servo de repente lembrou-se de algo. Nada concreto, mas ultimamente, o Príncipe Sangrento tem passado seu tempo treinando ou escrevendo algumas coisas. Escrevendo. O interesse do Duque foi despertado. Virando-se, ele perguntou. Conte-me mais sobre essa escrita. Como desejar. Colocando a mão sobre o peito e se ajoelhando no chão, o servo começou a explicar. Há alguns dias, o Príncipe Sangrento começou a passar seu tempo escrevendo em seu próprio quarto. Ele gasta em média 1 hora em cada carta, e tem escrito no mesmo horário todos os dias. Há conhecimento sobre o conteúdo do que ele escreveu? Sim. O servo assentiu. Houve momentos em que o Príncipe Sangrento jogou algumas das cartas fora casualmente, e a partir daí ele conseguiu aprender sobre seus conteúdos. Parece que são cartas endereçadas à filha que ele sente falta. Os olhos do Duque Anozesh se estreitaram. Abrindo a boca, ele perguntou após um tempo. Quando isso começou? O servo respondeu rapidamente. Começou um pouco depois da visita do Ceifador Branco. Começou depois de encontrar o Ceifador Branco, O Duque Anozesh abaixou a cabeça e cobriu a boca com a mão. Ele rapidamente formulou uma hipótese. Será que a aparição dele fez com que o Príncipe Sangrento sentisse falta da filha? Em virtude do fato de que ambos eram humanos, a aparição do Ceifador Branco pode ter desencadeado memórias do passado na mente do Príncipe Sangrento. Isso pode ter resultado em suas ações repentinas. Mesmo assim, fique de olho na situação. Ele ordenou rapidamente. O Duque Anozesh era cauteloso por natureza. Ele nunca deixaria passar nada, não importava quão ridículo parecesse. Há mais alguma coisa que você precisa me relatar? Pensando por um momento, o servo lembrou-se de algo e respondeu. Sim. Ao mesmo tempo. Não.
Um grito angustiado ecoou por uma pequena plataforma que sobrevoava a arena. Silvermoon colapsou de joelhos e colocou ambas as mãos no vidro. Seu rosto ficou pálido enquanto ela olhava na direção de onde Silverstar costumava estar. Arun, você me disse que iria ganhar. Silvermoon murmurou o verdadeiro nome de Silverstar em uma voz frenética. A relação entre os dois era especial. Eles eram, na verdade, casados. Era uma relação que começou antes de se encontrarem nesse lugar horrível. Se não fosse por aquele acidente. Cale-se. Seu desespero foi interrompido por uma voz irritada. Ai. Virando a cabeça com fraqueza, seus olhos se fixaram em um indivíduo que estava deitado no sofá com os olhos fechados. Sua postura de sono era estranha, pois parecia estar aconchegado à sua espada. Abrindo a boca, Silvermoon finalmente conseguiu pronunciar seu nome. Dragão Relâmpago. Sim, é assim que me chamam. Abrindo um olho, ele a olhou brevemente antes de fechar novamente. Agora cale a boca, estou tentando dormir. Levou um tempo para que ela processasse suas palavras, e quando fez, seu rosto rapidamente ficou vermelho de raiva. Como? Você não me ouviu. Cortando-a, os olhos do dragão relâmpago se abriram, revelando suas duas íris amarelas. Ele ergueu a cabeça para olhar para Silvermoon, seus olhos se estreitaram. Estou cansado de suas reclamações intermináveis. Você espera que eu tenha simpatia? Colocando cuidadosamente a espada de volta no sofá, o dragão relâmpago se levantou lentamente. Olhando para uma plataforma à distância, ele se virou para olhar novamente para Silvermoon. Você acha que eu não sei o que você fez? Dando um passo à frente, uma pressão avassaladora recaiu sobre a sala. Entre as 9 pessoas na sala, nenhuma conseguiu aliviar a pressão que as oprimia. Nenhuma única. Dando mais alguns passos à frente, os olhos do dragão relâmpago brilharam com um amarelo intenso. Tentando abrir a boca freneticamente, o coração de Silvermoon acelerou enquanto ela encarava aqueles olhos. Apesar de seus melhores esforços, ela não conseguiu reunir forças para falar. Ele era simplesmente aterrorizante demais. Você acha que eu não sei das coisas que Silverstar tentou fazer durante sua luta? Suas próximas palavras fizeram seus olhos se arregalarem. Como? As bordas dos lábios do dragão relâmpago se curvaram em um leve sorriso. Erguendo a mão para apontar para os próprios olhos, ele murmurou. Nada escapa da minha vista. Eu vejo tudo. No exato momento em que essas palavras saíram de sua boca, seus olhos brilharam em um tom ainda mais intenso de amarelo, enquanto Silvermoon se via segurando o pescoço com ambas as mãos. Espuma voou de sua boca enquanto ela lutava para pronunciar uma única palavra. Levantando a cabeça, ela se virou para olhar as outras pessoas na sala. Estendendo a mão, ela implorou por ajuda. Ajuda! Mas tudo foi em vão. Virando suas cabeças, todos na sala desviaram o olhar dela. Os olhos de Silvermoon se abriram em choque ao ver isso. Depois de tudo o que fiz por você. Todos, exceto o dragão relâmpago, estavam onde estavam por causa dela e de Silverstar. Contudo, no momento em que Silverstar morreu, ninguém se atreveu a lhe lançar um olhar. Ao perceber a dura realidade da situação, os olhos de Silvermoon se apagaram e ela parou de falar. A pressão que a oprimia há muito havia deixado de ter efeito. O dragão relâmpago balançou a cabeça enquanto olhava para as outras pessoas na sala. Sem coragem. Ele murmurou para si mesmo enquanto se virava e voltava para o sofá. Enquanto caminhava de volta, conseguiu pronunciar mais algumas palavras. Faça-me um favor e calhe a boca. Estou tentando dormir. Toque. Mas foi então que alguém bateu na porta. Sem esperar pela permissão de ninguém, a porta se abriu e alguns demônios entraram na sala. Os pés do dragão relâmpago pararam. O que há agora? O dragão relâmpago estava realmente começando a ficar irritado. Era um aborrecimento atrás do outro. Quando eles o deixariam dormir em paz? Sem saber o que havia acontecido momentos antes, os demônios vasculharam o lugar antes de focar sua atenção no dragão relâmpago. Assim que conseguiram avistá-lo, um demônio se adiantou e anunciou. Dragão relâmpago. Você foi desafiado para uma luta. Uma luta. A expressão em seu rosto se tornou mais tensa. Posso recusar. Você não pode. Sem dizer nada, o rosto do dragão relâmpago permaneceu impassível. Abrindo a boca, ele perguntou.
Quem está me desafiando? Ceifador branco. Parece que eu não precisei interferir. Murmurei enquanto observava Edward, que estava em pé no meio da arena. No caso de algo dar errado, e Edward não ter lido a carta, eu planejava interferir na luta. Não diretamente, mas através do uso de aquele. Era um plano extremamente arriscado, mas tive a sorte de não precisar usá-lo. Desviando o olhar da minha arena, olhei para minha direita. Você já sabe o que fazer a seguir. Sim. Eu acenei com a cabeça. Já enviei a aplicação. Momentos antes da luta entre Edward e Silverstar começar, eu havia enviado minha própria aplicação para lutar. O alvo era o Dragão Relâmpago. Antes da sua luta começar, use essa chance para avançar para o próximo rank. Se não o fizer, terá dificuldades para vencê-lo. Meu outro eu me lembrou. Eu acenei a mão em irritação. Como eu deveria fazer isso se mal há mana aqui? Seria compreensível se eu estivesse de volta à Terra, onde a mana era mais densa. No entanto, eu estava atualmente no mundo demoníaco. Um lugar que mal tinha mana, se é que tinha. Além disso, eu já avancei há 5 meses. Como você espera que eu consiga avançar se mal consigo sentir a sensação que me diz que posso avançar? Sempre que estava prestes a avançar, havia uma estranha sensação de formigamento percorrendo meu corpo sempre que canalizava mana dentro de mim. No momento, não sentia tal sensação. Resumindo, ainda estava um pouco longe de alcançar o próximo rank. Idiota! O que? Minha testa se franziu. Eu perdi algo. Não me diga que você esqueceu que é um dos 10 melhores concorrentes. Ah! Eu estalei os dedos. Certo, quase esqueci disso. Além de um quarto melhor, os concorrentes de topo teriam acesso a mais recursos. Dito isso, não acho que isso será suficiente para eu avançar. Embora eu não estivesse exatamente longe de alcançar o próximo rank, também não estava muito perto. Para eu avançar de rank, precisava de algo especial. Você está certo, mas você esqueceu do que discutimos há um tempo. Certo. Levantando a cabeça, massageei a testa. Tem isso também. Havia uma razão pela qual Silverstar queria criar um grupo. Não era porque ele queria ajudar os outros, mas porque queria obter os recursos deles. Em troca de um lugar entre os 10 melhores, os concorrentes deveriam entregar a ele uma parte dos recursos que receberiam. Era um acordo simples. De qualquer forma, agora que ele estava morto, isso significava que os recursos que ele mantinha estavam livres para qualquer um pegar. Isso é permitido, certo? Tecnicamente pertence ao atual Senhor Supremo, mas recursos de nível Duque não devem interessá-lo, então provavelmente não se importará. Isso e o fato de que o Senhor Supremo é Edward. Ele não se importaria se você os pegasse. Certo. Virei-me e fui diretamente em direção ao quarto de Silverstar. Insatisfeito com meu ritmo, meu outro eu me lembrou. Você deveria se apressar. Deveria chegar antes que ela volte. Você terá a vantagem então. Certo, certo. O que você está fazendo? Ao chegar ao quarto de Silverstar, fui bloqueado por 2 demônios. Encara os demônios, respondi. Estou aqui para coletar os recursos dele. Coletar os recursos dele? Sim. Ele está morto, então vou levar os recursos dele. Com expressões confusas em seus rostos, os 2 demônios se entreolharam. Era claro que os demônios não tinham ideia de como responder à situação. Depois de um tempo, ambos sorriram e se afastaram, abrindo a porta. Ok. Uma vez que os recursos eram inúteis para eles, eles nem pensaram 2 vezes antes de me deixar pegar. Além disso, eu podia perceber à primeira vista o que planejavam fazer. Provavelmente deixariam que eu pegasse os recursos antes de contar ao atual Senhor Supremo sobre o que aconteceu, criando assim um conflito entre nós. Não só com ele, mas também com os outros concorrentes dos 10 melhores. Mas isso realmente não importava para mim. Na verdade, era exatamente o que eu queria. Eu queria que as pessoas pensassem que meu relacionamento com Edward era terrível. Afinal, essa era a melhor maneira de chamar a atenção do Duque. Quanto aos outros, eu francamente não me importava. Obrigado. Dando um passo à frente, entrei na sala. Capítulo 520, Dragão Relâmpago 2. The Author's POV. Inútil, inútil, inútil. Enquanto vasculhava os pertences de Silverstar, senti uma tristeza ao perceber que não conseguia encontrar nada do que estava procurando. A sala era bastante grande, do tamanho de uma quadra de tênis,
e estava lindamente decorada com todos os tipos de móveis. Plantas, flores e outros elementos da natureza dominavam a maior parte do espaço. Mas isso era esperado, dado seu caráter élfico. Ainda nada. Murmurei após mover um dos sofás para o lado e não encontrar nada. Honestamente, estava começando a ficar bastante frustrado. Ele é muito mais cauteloso do que eu imaginava. Para ser justo, eu deveria ter esperado isso desde o começo. Afinal, dado o ambiente atual, quem não estaria? Acho que só posso ir pela segunda opção. Sentei-me em um dos sofás, parei de procurar e apenas relaxei. Havia um jeito mais simples de conseguir os recursos. E isso deveria se apresentar a qualquer momento. O que você está fazendo aqui? Foi então que uma voz familiar ecoou pela sala enquanto uma figura de cabelos prateados entrava. Havia uma raiva contida naquela voz, e o homem no ar parecia ligeiramente distorcido. Olhando na direção da figura prateada, fiz um simples aceno com a cabeça. Você está aqui. Você está aqui. O corpo de Silvermoon congelou por um segundo enquanto ela inclinava a cabeça para o lado. Estava claramente confusa sobre minhas intenções. Você estava me esperando? Ela perguntou. Ao que eu acenei. Sim, estava. Bem, mais ou menos. Refletindo por um momento, ela perguntou. Você reconsiderou minha oferta anterior? Não. Balancei a cabeça. Levantando-me do sofá, caminhei calmamente em sua direção. Minhas intenções ao vir aqui são simples. Parando na frente dela, estendi a mão em sua direção. Diga-me onde estão os recursos de Silverstar. Imediatamente após essas palavras saírem da minha boca, os olhos de Silvermoon ficaram vermelhos. O mana no ar ondulou, e seu cabelo flutuou amplamente. Vendo como a situação estava saindo do controle, interrompi-a no meio de suas palavras. Como você se atreve a... Eu posso ajudá-la a se livrar do Overlord. Por um momento, o mana que emanava de seu corpo parou e seus olhos se fixaram em mim. Antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, aproveitei o momento e continuei falando. Você já viu o que aconteceu quando Silverstar lutou contra o atual Overlord? Uma derrota total. O rosto de Silvermoon se contorceu quando eu disse essas palavras. Mesmo assim, continuei pressionando. Você sabe que é mais fraca que Silverstar, o que significa que não tem chance de se vingar do atual Overlord. Quanto mais eu falava, mais o rosto de Silvermoon se retorcia. Mesmo assim, ela nunca me interrompeu. Estava claro que não conseguia contestar nenhuma das minhas palavras. Depois de olhá-la por um momento, perguntei. Você provavelmente já ouviu sobre o que aconteceu entre o atual Overlord, não é? Sim. Ela acenou com a cabeça. O mana que saía de seu corpo já havia diminuído, e consegui ter uma visão melhor de sua aparência. Ela parecia bastante desgastada, com o cabelo bagunçado e um olhar perdido nos olhos. Sua aparência atual estava a anos-luz da confiança e arrogância do passado. Ela era uma sombra de seu antigo eu. Mas isso era compreensível. Com Silverstar agora morto, qual era o sentido de fugir? Seu objetivo anterior era recuperar a liberdade e escapar com o marido, mas agora que ele estava morto, essa opção não era mais viável. Seu estado mental estava longe de ser estável. Alisando o cabelo para trás, Silvermoon abriu a boca. Não sei muito, mas ouvi que você foi expulso pelo atual Overlord. De fato. Rangendo os dentes, fingi estar enfurecido. Uma onda de mana opressiva irrompeu de meu corpo, fazendo Silvermoon dar um passo para trás em choque. Levando meu rosto mais perto do dela, cuspi entre meus dentes cerrados. Eu fui até ele apenas para cumprimentá-lo, já que éramos da mesma raça, mas adivinha? Não só fui expulso da sala, como ele ainda teve a audácia de cuspir em mim. Como ele se atreve? Craque, craque. Estalei os nós dos dedos. Boa atuação. Ouvi de lado. Tentando o meu melhor para manter a compostura, ignorei a voz. Respirando fundo, o mana que emanava de meu corpo rapidamente diminuiu. Existiam dois objetivos em trazer meu mana à tona. Primeiro, mostrar a ela que eu realmente nutria um ressentimento contra o atual Overlord, e segundo, mostrar diretamente a ela minha força. Mostrar que eu valia a pena ser investido. Meu ódio pelo atual Overlord é tão profundo quanto o seu, e eu quero nada mais do que matá-lo como você. É por isso que você veio pegar os recursos dele. Havia um olhar de melancolia em seus olhos enquanto ela pensava em Silverstar. Mesmo assim, seu ódio pelo Overlord era profundo,
e seus olhos recuperaram um pouco de clareza. Abrindo a boca, consegui ver um traço de seu antigo eu. Você viu o quão forte o Overlord é. O que te faz pensar que pode vencê-lo? Alguém que meu marido não conseguiu derrotar. Olhando para ela por um breve momento, eu ri um pouco. Você realmente não tem escolha, tem? O que você quer dizer? Os olhos de Silvermoon se estreitaram. Eu sorri levemente em resposta. Como você mesma não se sente confiante em derrotá-lo, quem mais senão eu poderia? O rosto de Silvermoon mudou ao ouvir essas palavras. Depois de um tempo, ela cerrou os dentes e baixou a cabeça. Ela não conseguiu refutar o que eu disse. Continuei pressionando. Você já deve saber. Eu desafiei o dragão relâmpago para a próxima luta. Quem ganhar entre nós se tornará o próximo imperador, já que você mesma não parece se tornar o próximo imperador. Enquanto falava, continuei avaliando a reação de Silvermoon. E quanto mais eu falava, mais eu via o desespero em seu rosto. Enquanto eu continuava a pressionar, não pude deixar de pensar. Que estratégia vil! Aproveitar-se de alguém quando estão em seu ponto mais baixo e explorá-los. Isso era essencialmente o que eu estava fazendo no momento. Além disso, na verdade, todo esse cenário havia sido planejado desde o começo. Eu havia criado um ponto de conexão entre Silvermoon e eu como resultado de contar a Edward sobre a situação do jogo manipulado. Com ele vencendo e matando Silverstar, e dada a relação de Silvermoon com Silverstar, era natural que tal cenário ocorresse. Um cenário onde ela estava desesperada pela morte de Edward. No entanto, ela conhecia seus limites, e assim só podia desesperar-se ao pensar em nunca conseguir se vingar dele. Foi aqui que eu entrei e usei essa conexão para manipulá-la a me dar os recursos que seu marido havia deixado para trás. Ao dar a ela esperança, eu estava essencialmente explorando sua mente fragilizada. Era honestamente uma estratégia bastante vil, mas eu realmente não me importava. Eu não era um santo. E eles também não eram, pois haviam feito tais esquemas no passado. Dê-me os recursos e eu provarei que você fez a escolha certa. Eu abaixei a voz para um sussurro. Dê-me os recursos e eu vingarei seu marido. Os gritos ensurdecedores da multidão reverberavam por todo o terreno da arena enquanto eu estava no meio da arena. Respirando fundo, senti o mana dentro de meu corpo. Graças a Deus consegui romper. Foi uma corrida contra o tempo, mas no final, consegui romper graças aos recursos deixados por Silverstar. Algumas das coisas que ele tinha teriam sido realmente úteis para quando eu rompesse para o próximo nível, mas dada a pressão do tempo, não tive escolha a não ser desperdiçá-las para meu avanço. Devagar, abri os olhos. No exato momento em que os abri, deparei-me com um par de pupilas amarelas. No momento em que olhei para aquelas pupilas, senti um frio na espinha. Ele é forte. Bastou um olhar para eu entender que não estava enfrentando alguém comum. Pelo contrário, pela primeira vez em muito tempo, senti um senso de dread vindo do meu oponente. Parecia que eu estava enfrentando o meu predador natural. Abraçando sua espada como se fosse um ursinho de pelúcia, o dragão relâmpago me lançou um único olhar antes de rapidamente perder o interesse em mim. Minha testa se franzia ao ver isso, mas não pensei muito no assunto. Minha mente estava tão calma quanto nunca. Os dois competidores estão prontos. De repente, uma voz familiar ecoou por toda a arena, fazendo a multidão ficar ainda mais barulhenta. Olhando para ela por um breve momento, fiz um simples aceno com a cabeça. Sim. Sim. O dragão relâmpago também acenou com a cabeça. Sua atitude relaxada e um tanto preguiçosa foi recebida com ainda mais gritos da multidão. Acabe com ele, dragão relâmpago. Deixe-o saber por que você está classificado em terceiro. O próximo imperador. No meio dos gritos da multidão, o dragão relâmpago finalmente abriu a boca. Você não deveria ter me desafiado. Levantei a sobrancelha. Tocando a bainha da minha espada, perguntei. Por que isso? Levantando a mão, ele bocejou. Porque estou com sono. Franzi a testa ao ouvir suas palavras. Embora fossem vagas, eu sabia o que ele estava tentando implicar. Porque estou com sono, planejo acabar com essa luta rapidamente para voltar a dormir. É mesmo. Colocando a mão sobre a bainha da minha espada, sorri. Então tudo o que eu tenho a fazer é não te deixar com sono, certo? HM. Inclinando a cabeça, os olhos do dragão relâmpago brilharam. Ele então acenou com a cabeça. Sim, você pode dizer assim. Apertando a espada mais perto do corpo,
ele piscou os olhos de forma languida. Mas meus olhos veem tudo. O que dê? Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a voz da demoníaca me interrompeu. Ambos os competidores, por favor, se preparem. Com a mão levantada, a multidão instantaneamente parou de falar. Uma sensação de tensão preencheu a arena. Enquanto isso, colocando minha mão na bainha da minha espada, comecei a canalizar meu mana. Sentindo seu olhar pousar em mim enquanto ela alternava o olhar entre mim e o dragão relâmpago, a demoníaca logo abaixou a mão. Lutem! Assim que suas palavras se apagaram, dei um passo à frente e canalizei todo o meu mana em direção à minha espada. Clique! A primeira movimentação do estilo Cake, flash rápido. Um sutil som de clique ecoou, e a área ao meu redor foi tingida de branco. Desde o começo, decidi usar um dos meus movimentos mais fortes. A primeira movimentação do estilo Cake. Como eu nunca havia usado o estilo Cake, planejava pegá-lo de surpresa desde o início. Clank. Oh! A próxima cena fez meu sangue congelar enquanto meu batimento cardíaco disparava. B.A. Tump. B.A. Tump. No momento em que minha espada saiu da bainha, fiquei atônito com o alto som metálico que reverberou por toda a arena. Piscando algumas vezes, lentamente levantei a cabeça. Fitando a ponta da minha espada, minha boca se abriu e fechou várias vezes. Oh! Que? Eu te avisei, não avisei. Uma voz sombria ecoou. Inclinando a cabeça para olhar a ponta da minha espada, que havia sido parada pelo corpo de sua espada, que estava inclinada para o lado direito do corpo dele, seus olhos amarelos brilhavam em um tom amarelo intenso. Eu vejo tudo.